Uma das partes essenciais, fundamentais na preparação para concursos públicos é a resolução de exercícios. Nessa aula, nós faremos um simuladão para a banca Sesgran Rio. Então, se você quer ver aqui, ver como é que você está, fique comigo aqui, assista esse vídeo. Eu sou o professor Rodolfo Pimentel, professor de Informática do CEP Preparatório para Concursos, e se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se e fique por dentro aí sempre que um novo vídeo for lançado. Então, pessoal, vai se preparar para concursos públicos, tem que resolver questões. Então, vem comigo aqui para esse simulado de informática para a banca Sesgran Rio. A resolução das questões aqui, eu vou já passar a questão e já vou dar a resposta e vou comentar sobre ela. Mas aí, se você puder, dê uma pausada no vídeo, tente resolver aí por sua conta e depois olha a resposta aí. Espero que você acerte todas as questões aí, esteja preparado para gabaritar a sua prova aí, as questões de informática da sua prova e do concurso que é o seu objetivo. Então vem comigo aqui para o meu computador para a nossa revisão, para nosso simulado de informática. Então, Sesgran Rio, mais uma grande banca aí de concursos aí que volta e meia aparecem nos grandes concursos. Então, 5 questõezinhas de assuntos variados. Primeira questão sobre sistemas operacionais, especificamente sobre explorador de arquivos. E ela fala o seguinte, questãozinha de 2019. Ela fala, uma das opções para manipular arquivos no Windows 8 é usar o mouse para arrastar e copiar ou mover pastas. Quando o mouse está na sua configuração normal, clique com o botão esquerdo, ou seja, para quem é destro, né? Para copiar um arquivo entre 2 pastas no mesmo disco, sem apagá-lo na pasta original, é possível. Então, você quer copiar um determinado arquivo. Então, o jeito mais fácil que você faria isso seria o quê? O Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C copia o arquivo, Ctrl+V cola. Mas vamos ver as opções que estão aqui. Ó. Ele fala que ele quer copiar sem apagá-lo na pasta original, isso é importante. Então, letra A, arrastar o arquivo com o botão direito, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Aqui ele fala de uma possibilidade que tem aqui dentro do, vamos abri-lo aqui dentro do explorador de arquivos, que é de você arrastar um determinado texto. Então, você pode fazer isso, você simplesmente clica no texto aqui com o botão direito e joga em cima de uma determinada pasta. Quando você faz isso, ele vai exibir algumas opções para você aqui. E aqui tem copiar aqui, mover para cá ou criar atalhos aqui. Então, como você queria copiar, você simplesmente escolheria ali a opção de copiar aquela informação. Então, vamos ler essa alternativa de novo. Arrastar o arquivo com o botão direito, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. É a A, né, pessoal? De cara, a gente já viu aí que a resposta é a letra A. Então, seria a letra A realmente. A B não seria porque ele fala que você arrasta com o botão esquerdo do mouse. A C também não seria, porque quando você quer copiar, na verdade, você usa a tecla Ctrl, o Shift serve para mover e o Alt serve para criar atalhos. E a última ele fala em Ctrl+X, Ctrl+V, também não seria, né? Seria Ctrl+C e Ctrl+V, porque o Ctrl+X ele recorta. Então, resposta item A. Então, espero que você tenha acertado essa questão, pausa sempre o vídeo e tenta responder. Então, primeira questãozinha de sistemas operacionais. Vem comigo para a segunda. Vem aqui para o meu computador. Ele fala o seguinte, da Transpetro, essa aqui. A Sesgran Rio faz muita prova, né? Para Petrobras, para Transpetro, para o BNDES, faz essas provas aí. O texto abaixo é um texto adaptado da fábula Cigarra e a Formiga que estava sendo digitado para uma apresentação com crianças. Não vou ler o textinho, não. Vamos direto para o item da questão. Ele fala o seguinte, o digitador estava sem seus óculos para perto e resolveu valer-se do recurso de leitura em voz alta proporcionado pelo Word 2016, em português que estava utilizando. Então, questãozinha de editores de texto, especificamente Microsoft Office Word. Então o cara quer ler um texto, mas ele está sem óculos. Então, ele quer usar um recurso no Word que lê em voz alta. Então, para isso, ele selecionou o texto que desejava escutar e clicou no seguinte ícone. Volta aqui em mim. Professor, qual é o formato de questão que mais cai no que se refere a editores de texto? Formato de questão que mais cai, ou ele pergunta algum atalho, ou ele pergunta onde que está, em qual guia que está determinada funcionalidade. Então, eu quero inserir uma quebra de página, eu quero revisar, eu quero ler em voz alta, por exemplo, que seria esse item da questão, em qual guia que está.
Ou então em Cesgran-Rio gosta muito de mostrar o símbolo. Ele mostra o símbolo e pergunta o que aquilo faz. Então ele quer que nessa questão aqui, eu vou passar o slide, você vai ver que o que ele quer é exatamente isso. Qual é o item que ele aperta lá, onde que ele clica para que seja executada a leitura em voz alta. Então vem aqui comigo no meu computador. Então aqui, né, pessoal, é uma questão que meio que você sabe ou não sabe, né? Seria o item C aqui, seria esse A com duas, como se fossem duas ondas sonoras ali sendo transmitidas, seria item C. Então, leitura em voz alta, que é uma funcionalidade de versões mais novas aí do Microsoft Office Word. Volta aqui em mim. Outra funcionalidade que é nova aí no Word, que também volta e meia está sendo cobrada em provas, é a funcionalidade de digitar. Então, atualmente, a versão mais nova do Word, ele tem essa funcionalidade que você consegue, você não precisa digitar. Você consegue falar um texto e ele já aparece aquelas informações lá para você. E eu já testei e funciona bem, de forma bem interessante, né? Uma funcionalidade extremamente útil. Então, digitar e leitura em voz alta aí são funcionalidades aí recentes do Word e bastante úteis, e essa questão sobre leitura em voz alta. Então, uma questãozinha de sistemas operacionais, uma de editores de texto. Vem comigo aqui para a terceira. Então, essa questão aqui, ela traz algumas alternativas, é o tipo de questão que você sabe ou não sabe. A Cesgran-Rio, ela gosta desse estilo de questão aqui, onde ela coloca vários símbolos aí, e você tem que saber onde você deve clicar. Então, a resposta é a letra C, esse A aqui, como se fossem duas ondas sonoras. Volta aqui em mim. Então esse recurso de leitura em voz alta e o outro recurso também que é novo aí no Word é o recurso de ditar. Então atualmente na versão mais nova do Word, você consegue ditar um texto e ele vai aparecendo lá para você. Eu testei e funciona bem legal. Então às vezes você usa uma versão mais antiga do Office e aí os concursos cobram uma novidade e às vezes você é atrapalhado com isso aí. Então se você puder sempre estar utilizando a versão mais nova do software, é o recomendado aí. E sempre, obviamente, analisar no edital qual versão que está lá especificada. Tem banca que nem coloca, mas muitas vezes coloca. Então, eu espero que você tenha acertado essa aqui, letra C. Então, a primeira questão de sistemas operacionais, especificamente de explorador de arquivos, e segunda questão de editores de texto, Word. Vem comigo aqui para a terceira questão. Questãozinha também da Petrobras, que ele mostra aqui duas tabelas para você. E ele fala que a primeira mostra uma tabela de custos e preços. Então você tem aqui, tem um produto, custo e preço aqui em cima, e aqui embaixo você tem uma planilha de vendas, quanto que você vendeu ali daquele determinado produto. E ele fala o seguinte, ele fala, em relação à figura 1, que fórmula pode ser usada na célula D9 para buscar o preço unitário do produto listado na célula B9? Então olha só, ele quer saber que fórmula que você coloca aqui na célula D9. Que está aparecendo esse 15 aqui, é a coluna de preço unitário. Então ele quer pesquisar esse produto aqui que está na célula B9, que é o produto A, e automaticamente ele trazer o preço unitário aqui para você. Então que fórmula que pode ser colocada, resultando no preço daquele produto, de modo que a fórmula possa ser copiada simplesmente para as células D10 a D13 e continue funcionando corretamente. E ele coloca essa outra observação ainda, que você não vai simplesmente preencher aqui a célula D9 com uma fórmula. Você vai também arrastá-la depois. Então aqui essa questão aí você olha aqui as alternativas, de cara você vê que ou é PROC-H ou é PROC-V. Então você quer pesquisar esse produto A aqui nessa coluna aqui. Primeira coisa, você vai pesquisar numa linha ou numa coluna? Numa coluna. Então é na vertical. Então você vai usar o PROC-V. Então sempre que eu dou aula de Excel, eu falo que algumas fórmulas você tem que saber e PROC-V é uma delas, não tem para onde fugir. Então você tem que usar PROC-V. Então a letra A e a letra B estão descartadas. Primeiro elemento do PROC-V é o que você está pesquisando, que é B9. Todos aqui estão B9. Segundo elemento do PROC-V é qual é a sua tabela de dados. Aqui todos eles estão A2, C5, sendo que esses aqui se diferenciam do E por causa do dólar. Nesse caso aqui, como ele fala nessa história de arrastar, sempre que ele falar na história de arrastar, você tem que estar ligado nessa história, nessa necessidade de você usar o cifrão, o dólar ou não. Então, como você vai arrastar, o ideal é que você use o cifrão mesmo. Então, aqui vai ser com cifrão. Então, você mata a letra E. Então, o primeiro elemento que você está pesquisando, segundo sua tabela de dados. Terceiro elemento é qual a posição da coluna que você vai trazer. Você quer o preço unitário. Preço unitário, concorda que é a terceira coluna desse conjunto de dados aqui? Coluna 1 é produto, coluna 2 custo, coluna 3 preço. Então seria o número 3.
Então a alternativa aqui seria D de dado. Ó. Você procura o B9 nesse conjunto de dados e quando você trouxer, você traz aí a coluna 3. Volta aqui em mim. Professor, qual é o estilo principal de questões do Microsoft quando cai software de planilha, Excel e Calc? Questões de fórmula. Então você tem que saber os operadores, tem que saber algumas funções básicas. PROC-V e PROC-H não vá para a sua prova sem saber, porque não cai. Despenca em prova, toda hora está caindo PROC-V, PROC-H, o SI, soma-SI, são funções muito comuns. Então saiba essa funçãozinha. Se não ficou claro para você, abra o Excel, simula isso aí, veja como é que funciona o PROC-V e PROC-H. Vem aqui comigo para mais uma questão, a quarta agora. Ele quer saber, no navegador Chrome, qual o URL que permite alterar a página que será aberta quando do carregamento do navegador. Então, navegadores de internet, volta aqui em mim. Quais são os principais? Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. Aí, quando você quer alterar a configuração desses navegadores, cada um tem um jeito. Lá no Microsoft Internet Explorer, por exemplo, você clica numa engrenagenzinha lá em opções da internet. No caso do Chrome e do Firefox, tem um texto que você pode digitar ali para acessar essa janela de configurações. No caso do Firefox, é About Preference. Então, se você abrir seu Firefox, onde você digita o endereço de internet lá, você digitar About Preference, ele vai te mostrar a janela de configurações. E no caso do Google Chrome, que é do que trata essa questão, é Chrome //Settings. Settings é configurações em inglês. Então vem aqui comigo no meu computador. Então a alternativa dessa questão aqui é a letra D de dado. Chrome //Settings, você vai ser mandado aí. Isso aqui é o tipo de questão que você sabe ou não sabe. Se você souber o inglês, obviamente você é bem ajudado aqui nessa questão, né? Mas é o tipo de questão que você pode, às vezes, colocar um components, algo do tipo, ao invés de settings. Mas a resposta é a letra D, Chrome Settings. Se você não sabe isso também, abre o seu Chrome aí e testa aí, por favor. E a quinta questão, então agora mais um assunto diferente, essa aqui sobre hardware. E ele fala o seguinte, o programador que trabalhava em home office às sextas-feiras e não tinha todos os recursos da empresa em que trabalhava, foi surpreendido por falta de energia durante alguns minutos em sua residência. O resultado foi a perda de todo o trabalho que não tinha sido salvo antes da perda de energia, né? Antes da falta de energia. O equipamento que, se tivesse sido instalado, poderia ter evitado esse transtorno e a necessidade de retrabalho é o item A, filtro de linha, B, estabilizador, C, firewall, D, no break, E, disco rígido. Seria aí, responde aí na sua casa, eu respondo aqui que seria o item D, no break. Então volta aqui em mim. Então 5 questõezinhas de assuntos diferentes, sistemas operacionais, editores de texto, editores de planilha, uma de navegadores web e uma de hardware aí, todas da CES Gran Rio, que podem ser questões aí, questões de nível médio de complexidade, perfeitamente possível de ser a sua próxima prova ter essa cara aqui. Então, espero que você tenha gostado, que tenha acertado em muitas questões. Se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos, se você não sabe nem o que eu estou falando aqui, não acertou nenhuma, nós temos o projeto Passar Online aí, que a gente aborda esses conteúdos, resolve uma série de questões. Clique aí e conheça, saiba mais aí sobre esse projeto.